Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de espanhol de esta semana. Vamos lá, oitavo ano, para nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade ao aprendizado sobre os pronomes. Iniciamos na semana passada sobre os pronomes complementos do objeto direto. E agora vamos continuar com os pronomes de objeto indireto. Tá? São pronomes complementos que vão substituir os nomes. São muito empregados na língua espanhola. Então, vamos lá. Primeiro, temos um exemplo aqui para mostrar para vocês do uso desse pronome complemento no caso de um objeto indireto. Después de lo que pasó, voy a regalar estas flores a mi novia. Le daré con una tarjeta. Depois do que passou, vou presentear essas flores à minha namorada. A palavra nóbia parece muito com noiva, mas significa namorada. Deixa eu só fechar aqui para nós destacarmos, tá? Nóbia, namorada. E aqui nós temos o objeto indireto, o le, tá? É como se fosse, darei a ela, né, um cartão. Uma tarjeta é um cartão. Então, esse le, no caso em português, nem pode ser iniciado um período, né, com um pronome oblíquo. Em espanhol, eu posso, tá? Como foi feito aqui no caso. Então, nós temos esses pronomes para substituir os nomes, assim como nós também temos em português os oblíquos, que substituem os nomes. Vamos lá, então, entender um pouco mais em espanhol. La palabra destacada en la tira arriba es un pronombre de objeto indirecto. Só un ratito. Pronto. Para descubrir el objeto indirecto, puedes contestar las preguntas ¿para quién o a quién? Con respecto al verbo. Ejemplo, le daré, le, mi novia. Esse le se refere a ela, tá? Olha aqui, ó. Depois do que aconteceu, vou presentear essas flores à minha noiva, certo? E aí, dando continuidade, ao invés de repetir de novo, vou dar um cartão para minha noiva, ele colocou o quê? Le daré con una tarjeta, tá? Então, eu vou usar aqui o le para substituir, tá? Um nome, nesse caso, foi mi novia, a substituição feita. Agora, qual a diferença desses objetos indiretos para os diretos? Basicamente, só vai acontecer aqui na terceira pessoa, tá? Lá, nos pronomes de objetos diretos, eu tinha aqui na terceira pessoa o lá para feminino e o lo para masculino, certo? Aqui embaixo eu também tinha o las para feminino plural e o los para masculino plural. Nesse caso aqui, nós teremos o le e o se, tá? Que vão substituir os nomes da terceira do singular. E no plural, o leis e o se, novamente, que também vão substituir a terceira pessoa do plural. Agora, como saber se devo usar o objeto direto ou o indireto? Bom, vamos lembrar agora, oitavo ano, da língua portuguesa. Quando o verbo exigir a preposição, tá? Diante desse complemento, esse complemento com preposição vai ser substituído por um pronome de objeto indireto. Agora, quando esse verbo não exige nenhuma preposição, ele vai ser substituído pelos pronomes de objetos diretos, como nós vimos anteriormente. Vamos ver aqui o emprego? Los pronombres de objeto indirecto van delante del verbo en cualquier forma, excepto infinitivo, gerundio e imperativo afirmativo. Atención, el pronombre de objeto indirecto siempre se ubica antes del pronombre de objeto indirecto. Como da outra vez eu expliquei para vocês, esses pronomes sempre virão antes, tá? Olha aqui, ó. Sempre antes do verbo e nunca depois. Não, nunca não. Vamos retificar isso. Eles vão ser usados após o verbo, eu já expliquei isso para vocês na outra videoaula, apenas nos casos de verbo no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, tá? Quando os verbos não estiverem em nenhuma dessas formas verbais, esses pronomes ficarão antes, tudo bem? Vamos lá então.
Atenção! Quando temos el encuentro de los pronombres le, lo, le, la, le, los, le, las e el le cambia em se. Calma que eu vou explicar para vocês. La abuela cuenta um cuento a sus nietos. Vamos lá. A avó conta. Quem conta, conta alguma coisa. Um cuento. A alguém. A sus nietos. Aqui. Perfeito? Quem conta, conta alguma coisa. O conto aos seus netos. A alguém. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, o conto, eu tenho um complemento sem preposição. Nesse caso aqui, eu tenho um outro complemento com preposição. Sem preposição, eu vou utilizar um complemento de objeto direto, no caso, o lo. Com preposição, eu vou usar um complemento de objeto indireto, no caso, o leis, tá? Como assim, professora? Porque eu não poderia usar aqui, por exemplo, o los. Porque esse aqui não é um complemento de objeto direto, e sim indireto. Portanto, eu preciso usar, aqui ó, respeitar essa ordem. Para a terceira do singular, le ou se. Para a terceira do plural, leis ou se, tá? E normalmente eu vou usar o leis. E quando eu vou usar o se? Eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, esse verbo ele exige dois complementos, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente. Quem cuenta, cuenta algo a alguém. Certo, gente? Certo. Então, se eu fosse reescrevê-lo, ficaria assim, ó. La abuela cuenta un cuento a sus nietos. Ficaria assim, ó. La abuela La abuela eu aqui. La abuela les cuenta. Certo? Certinho? Ficaria assim se eu fosse reescrever. Eu usaria o primeiro pronome complemento aqui e o segundo aqui. Só que nós não podemos construir uma oração assim em espanhol. Quando eu tenho dois complementos, dois pronomes, dois objetos seguidos um do outro, eu tenho que substituir um deles, que no caso é o objeto indireto, por se. Agora que entra o caso em que o se vai ser usado. La abuela. Agora eu tenho que usar o objeto indireto na frente, sendo substituído pelo se. Se. Agora eu vou usar lo. Se lo. No caso aqui no plural, né? Se los cuenta. Agora sim. Essa é a forma adequada e essa é a forma inadequada. Então, eu só posso usar esse se apenas, deixa eu mostrar para vocês, ó, apenas quando eu houver dois complementos, um ao lado do outro, tá? E nesse caso, eu substituo esse leis pelo se. Só nesse caso, tá? Tanto para a terceira do plural, quanto para a terceira do singular. Tá? Fui clara com vocês? Deu para vocês entenderem? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Não tem mais nenhum. Eu vou pegar do próprio exercício para mostrar para vocês, ó. Regalas unos livros a minha irmã e a mim. Vamos lá. Qual a substituição? Deixa eu tirar isso aqui. Qual a substituição do pronome adequado para substituir o a minha irmã? Regala unos livros a minha irmã e a mim. A minha irmã e a mim é um complemento só, né, gente? Não são dois não, tá?
Ó, regala. Quem regala, regala alguma coisa, uns livros, a alguém, certo? Ou seja, uns livros é objeto direto, a minha irmã e a mim é objeto indireto, porque tem preposição aqui. Perfeito? Ok. Eu quero apenas substituir o objeto indireto. Nesse caso, a minha irmã e a mim está se tratando de nós outras, certo? Então, o pronome que eu vou usar é o nos, tá? É o nos. Então, nos regalas unos libros. Aqui ficou bem fácil, porque apenas é substituir um único complemento. Quando eu substituo dois complementos, é que podem surgir um pouco de dúvida. Mas aqui o nosso exemplo tenta deixar claro para a gente, olha, quando eu tenho dois complementos, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho que usar o segundo na frente, sendo ele substituído por ser, e logo depois o objeto direto. É a ordem que nós temos que reescrever o nosso texto, tá? Primeiro o objeto indireto e depois o objeto direto. Mas isso só no caso de dois complementos, tá? No caso de um só, não tem problema nenhum. E esse ser, ele só substitui a terceira pessoa do singular ou do plural. Vocês podem reparar que aqui em cima, ó, eu tenho dois complementos, sendo que eu não tenho ser. Por quê? Porque aqui o me se refere à primeira pessoa do singular e o lo à terceira. Ó, minha mamá mandou um correio eletrônico para mim na semana passada. Vamos só destacar aqui, aproveitando essa frase. Olha só. Minha mãe mandou o quê? Quem manda alguma coisa para alguém, não é isso? Mandou o quê? Um correio eletrônico. Para quem? Para mim. Eu tenho dois complementos. Eu tenho um sem preposição, que eu poderia usar aqui para substituir. Deixa eu só anotar aqui. Ó, minha mãe mandou o quê? Um correio eletrônico. Um correio eletrônico, já que é um objeto direto, eu vou substituir por lo, masculino singular. Para mim eu vou substituir por me. Perfeito? Perfeito. Então, eu tenho já duas substituições aqui. Agora, vamos reescrever essa frase. Quando eu reescrevo, eu tenho que usar esses dois pronomes aqui antes do verbo. A regra me diz isso. Então, me mamar, me, primeiro o objeto indireto, tá? Na frente. Depois o objeto direto, o lo, e logo na sequência o verbo. Então, ficou me mamar, me lo mandou la semana passada. Então, os únicos casos que podem confundir vocês é no caso de dois complementos. E nesses casos, sempre o objeto indireto vai na frente e o objeto direto vem na sequência, tá? Mesmo que aqui na frase esteja inverso, tá? Primeiro eu vou usar o pronome do objeto indireto e depois o pronome do objeto direto. Perfeito? Deu para compreender? Bom, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar. Agora vocês vão fazer os exercícios aqui na sequência para ajudá-los, tá bom? A fixar esse conteúdo melhor. Besitos, que Deus le bendiga, carinhos.